Fala pessoal, Pedro Lagoça aqui. A gente vai começar o segundo vídeo da refatoração de MVC para MVVM para depois VIPC. A gente continua aqui com o Michael Elidiane, desenvolvedores iOS aí em ascensão. E aí, turma, tudo jóia? A ideia é participarem do bate-papo. E vamos lá, para quem tiver dúvida da etapa que a gente está, só ver o vídeo anterior. Fechou? Vamos que vamos então. Compartilhar minha tela. Já está compartilhando. Beleza, vocês estão acompanhando aqui? Uhum. Então, só para fazer um pequeno review do que a gente fez no último vídeo, essa Home View Model ela não existia. A gente tinha um MVC com essa Home View Controller bastante grande, com muita regra de negócio, e a gente foi tirando função a função o que não era configuração de layout. Porque no MVVM, o que fica na View Controller é apenas configuração de layout. E o que fica na View Model é todo o resto. É o que a gente chama de regra de negócio. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de cada um. Na View Controller, tem aqui 4 funções pequenas. Uma trabalha com Progress, né? O loading da tela. Começa a mostrar esse Progress, no caso. O outro termina. O outro recarrega a Table View. E essa outra função, ela mostra um alerta, ou seja, tudo está relacionado ao UIKit. É tudo configuração de layout. Enquanto na View Model, por exemplo, a gente tem uma função aqui, ó, Get Home Information. A gente repara que ela bate em um outro objeto, que provavelmente acessa o Firebase, já que está aqui o Firebase Provider. Então ele bate lá 3 vezes para pegar o conteúdo, provavelmente vem do Firebase, né? Ou seja, da nuvem. E aí a gente tem essa regra de negócio de acessar a internet, pegar informações lá, colocar essas informações e dados, e no final de tudo a gente passa esses dados para a View Controller, para ele preencher a tela. Então, nossa View Model ela já tem, olha, para você ver, 110 linhas. Então, seguindo um ótimo padrão de desenvolvimento é sempre manter as classes, né, os objetos pequenos. 100 linhas é um tamanho bom, 200 linhas é aceitável. A partir de 200 linhas já é bom ver se não é possível quebrar essa classe em outras classes. Então, como vocês podem ver, a View Controller tem 150 linhas e a View Models tem 110. Então, são 2 números bons. E a gente vai avançar com essa refatoração e a gente vai ver que esses números vão diminuir e vão ser criadas mais classes. Uhum. A gente poderia fazer uma classe só para lidar com a Table View e o Data Source? Olha, com a Table View, a gente pode, por exemplo, fazer uma classe que cria a célula. Então, olha para você ver. Só essa função aqui da Table View, ela vai dar 105 até 135, ou seja, 30 linhas. E essas 30 linhas, o que ela faz, basicamente, é retornar uma célula para a Table View popular. Então, vamos supor que essa tela Home, vamos supor que ela vai ter agora mais tipos de célula. Ou seja, vai ter mais cases. Hoje tem 3. E se tiver mais case, essa função vai de 30 linhas para 40, 50, 60. E além de já ser uma função grande, fica uma responsabilidade muito grande dentro dessa controller. Então surge a ideia. Vou criar um use case, que eu passo para esse use case a informação do index path,
Esse use case ele tem que comunicar com a view model, a gente teria que pensar onde que ele ficaria, se ele ficaria na view model, se a gente pega o valor da view model e passa para o use case. Mas a gente pode ter toda essa lógica de criação da célula, né? Todas essas linhas aqui, a gente pode tirar ela da view controller e colocar no use case. Ou seja, a gente diminuiria a nossa view controller mais... Hoje tem 30 linhas, a gente diminuiria mais em umas 25 linhas, por exemplo. E deixava mais enxuto também, né, o controle. Exatamente. Então sempre você levantou um ponto muito bom, porque sempre a gente pode estar observando qualquer tipo de lógica. Se está ficando grande, a gente pode tirar da view controller, a gente pode tirar da view model. Você diria que normalmente as extensões elas poderiam, se vier a calhar, né, estar num documento diferente da view controller? As extensões? Depende. Na maioria das vezes não, porque muitas vezes a extensão vai ser a implementação de um delegate. Aí tem que ser na própria controller. Então, por exemplo, futuramente a gente vai mandar informação da view model para a view controller por delegate. Aí quem que tem que implementar o delegate é a própria view controller. Beleza? Então vamos lá. Então, essa parte aqui de cima, a gente já retirou toda a regra de negócio. Configuração de layout continua aqui. Update table view, isso aqui também é regra de negócio. Regra de negócio não, isso aqui é configuração de layout. Essa função aqui, futuramente ela vai para um coordinator, né? O coordinator ele tem como responsabilidade fazer a apresentação de tela. Isso daqui é basicamente a apresentação de tela. E agora a gente cai aqui no último caso de refatoração para view model, que é a função self_for_row_at da table view. Então vamos pensar como que a gente faz. A gente pode, em um primeiro momento, cell content, case, ele cria a célula de acordo. Beleza. Array cells. A princípio, o que está dando erro aqui é que esse array cells ele ficava na view controller, a gente tirou e passou ele para view model. Então ele não está mais acessível na view controller. Então vou ter que criar uma função aqui. Vou chamar de... Esse pedaço aqui, o que ele faz é pegar o cell content. Para a partir do cell content a gente criar nossas células de acordo com o tipo, né? Se é título de seção, se é a collection view, ou se é uma célula que tem um load, né? Então vou tirar só isso daqui. Vou colocar aqui assim, ó, get cell content. A gente vai precisar passar o index. Ele vai retornar para nós o array cells é um array de cells type, então vai retornar só um cells type. Beleza, copiei e colei. Coloquei um guard aqui, porque caso o array cells não tenha esse index, ele quebra. Se a gente for acessar direto, né? Então é sempre uma boa prática a gente colocar um guard na hora de acessar a posição de array. E eu vou ter que retornar um valor para esse guard. Eu vou colocar o loading, que eu não tenho que passar nenhum conteúdo. Beleza, aí acessei o cell content. Vou dar return cell content. Então, ó, pra você ver, funçãozinha pequenininha. Eu fiquei perdido aí nesse loading aí. Por que loading? O que seria interessante? O certo
seria eu passar uma informação de erro para view controller. Porque caso ele caia no guard, é uma situação de erro. Por quê? A view controller está pedindo um tipo de célula para um index que não existe no array cells. Ele cai no return caso esse Só se. exatamente, se ele não existe no array cells, entendeu? Uhum. Tá. E aí eu preciso essa função retorna um cells type. Então eu não posso só deixar return, senão ele vai reclamar. Uhum. Ele falou, você está retornando nada, sendo que a função ela retorna um tipo, um valor. Então eu tenho que colocar alguma coisa. Às vezes seria interessante eu criar um case empty, né? Uhum. Um case de error mesmo, genérico. Um case de empty cell, erro cell. Aí lá na view control eu criaria uma célula vazia, alguma coisa do tipo. Mas para a gente avançar, não perder tempo nisso, eu coloquei um load. Por quê? Uhum. Porque, de acordo com a minha lógica, eu espero que sempre quando a controller pedir um index, o meu array vai ter esse index. Eu coloquei esse guard por segurança, mas nunca deve cair aqui, entendeu? Uhum. Então, beleza. Voltando na minha view controller. Isso aqui eu arranco. Como é que fica aqui? View model, né? Ah, Ponto get cell content. Isso. e eu O index passo. você vai passar o index path. É o indexpath.row. Uhum. Ó, nosso projeto já está buildável. Vamos ver se ele roda. Ainda não. Ah, falta essa última função aqui na view controller. Mesma coisa da função de cima. Está acessando o array cells. Eu não consigo fazer isso na view controller. Ele acessa o array cells, né? O array de células para pegar o conteúdo e aplicar uma lógica de altura para a célula caso seja do tipo collection. Uhum. Então você sabe como é que fica aqui, Michael? Você vai passar o mesmo conteúdo do cell content, não? Isso. Falta uma linha aqui. Você chutaria como é que fica? Você fala, a gente tá fazendo um unwrapped disso aí? A lógica é a mesma da função de cima. Eu preciso acessar o cell content. E onde que eu pego o cell content? Na view model. Exatamente. Então, o MVVM ele funciona assim. Toda hora você bate lá, volta aqui, bate lá, volta aqui. Então é assim mesmo. Então, ó, pra você ver, mesmo raciocínio da Cell4Row. Vamos ver se o nosso app vai buildar agora. Tá buildando. Se ele buildar, e buildou, a gente acabou de fazer um MVVM. Ou seja, essa classe... Separamos as responsabilidades, né? Sim. Ainda tem muita boa prática que a gente pode aplicar. Mas a ideia principal do MVVM, né, que é a separação de responsabilidades, ó, Aí, ó. tudo certinho. Rodou bonitinho, pegou o conteúdo, tá certinho, scrollável. Eu refatorei a tela home, então é essa tela aqui que refatorei. Ó, tem a questão do refresh table view, né, que eu arrasto para baixo, ele carrega certinho, recarregou. Massa.
Então, beleza. Então, pessoal, a gente fez um MVVM. Às vezes assusta, né? Entender o que é o MVVM, aplicar ele. Eu fiquei muito perdido na época que eu fui aprender o MVVM. Eu não sabia o que colocar na Home View Model, né? O que é regra de negócio? Que bosta é essa? Mas com esse exemplo aqui, espero que eu tenha deixado claro assim, né? Então, repetindo, a View Controller, a única responsabilidade dela é trabalhar com a lógica de UI, com a lógica de UIKit. Aqui no caso, eu acho que eu tenho um UIKit aqui, não deveria ter esse UIKit aqui na ViewModel. É melhor quando a ViewModel não enxerga o UIKit. Vamos ver se ele vai reclamar. Ó, Não ótimo. deu certinho. Então reparem que a minha ViewController trabalha com o UIKit, então toda função você vê Progress. O que é o Progress? Ele é um Progress View, ele é um elemento de layout, né? Table View Reload Data. Isso aqui mostra um alerta, ou seja, cria um alerta e mostra na tela, que é um comportamento de layout, né? Configura a Table View. Então repare que essa funçãozinha que é maior, por que ela está aqui? Porque ela cria a célula, e para criar a célula a gente precisa da Table View. Então a gente cria a célula, passa o conteúdo que a gente pegou na ViewModel e retorna para a Table View. E seguindo a sua ideia, Michael, a gente pode passar isso daqui para uma outra classe. Eu acho uma ótima ideia. Então, vamos só fazer algumas melhorias na nossa ViewModel. Então a gente fez a ideia básica. A ideia básica é tirar regra de negócio da ViewController. E toda essa regra de negócio aqui, com o que ela está relacionada? Ela está relacionada com quando abrir a tela Home, a gente vai lá no Firebase, pega o conteúdo e popula a tela. Então essa lógica de no Firebase organizar esses dados que o Firebase me retornou e passar para o controller, isso tudo é na ViewModel. Então tá aqui. Tá, vamos agora fazer algumas boas práticas. Primeira coisa, vocês sabem um problema disso daqui, ó? var controller, home view controller, aí eu passar o valor da controller da ViewModel dessa forma? Quer dar um chute aí, Lili? Eu acho que é difícil. É o memory leak, né? Que as duas estão em ligação direta uma com a outra, então as duas sempre que as duas estão, quando você chama uma, a outra também tá criada junto, Sim. né? Enquanto você devia criar a ViewModel só para pegar o dado e depois, exatamente. né, não problema, pegar a informação mais. O problema dessa abordagem assim, e a gente tem que sempre ter muito cuidado. Então quando a gente cria closure, né? A gente cria uma closure tipo assim, de click, que a gente acessa de uma classe na outra. A gente tem que ter sempre muito cuidado para a gente não criar esse problema de memory leak. Na verdade, o problema chama retain cycle, né? Referência cíclica. Aí esse problema de retain cycle, ele leva a um memory leak. O memory leak, ele não acontece só dessa forma. Tem mais formas que ele pode acontecer. Mas o retain cycle é uma das formas que causa memory leak, ou seja, perda de memória. É só para explicar visualmente como é que funciona. Eu tenho dois objetos, né? Eu tenho a minha ViewController.
e a minha view model, certo? Uhum. A minha view model, a minha view controller, ela tem que ter uma referência da view model. Porque ela precisa acessar, por exemplo aqui, né? Ela precisa acessar a minha view model e pegar um número de linhas. Ela precisa acessar a minha view model e pegar o conteúdo. Então, no desenho, né, é sempre a view controller que cria a view model, como vocês podem ver aqui na view controller, ó. A view controller cria a view model. Então, o relacionamento ele vai de V para VM. E aí, nessa abordagem aqui, eu coloquei a controller, eu coloquei uma referência para ela na view model. Então eu fiz isso aqui, ó. Então tá vendo que tem um círculo aqui, né, uma referência cíclica? Uhum. E aí o que acontece? A minha home view controller, ela nunca vai ser desalocada, porque ela sempre vai estar na base ali do aplicativo, né? Mas uma outra view controller, uma view controller que a gente abre e depois fecha, né? Uma tela de um perfil no Instagram, que a gente abre o perfil e depois fecha ele. Uma tela de pagamento de Pix, que a gente abre a tela e depois fecha. Quando a gente vai abrir a tela, a gente acessa essa tela por uma outra tela. Aqui tem uma outra view controller. E aí quando a gente fecha a tela, né? Quando a gente vai matar essa tela de Pix, essa tela de perfil, se tem um retain cycle, isso nunca vai ser desalocado da memória. Isso vai ficar para sempre na memória. Por quê? Porque eles vão ficar abraçadinhos. A view controller aponta para a view model, a view model aponta para a view controller. E aí o ARC, né, o ARC que faz o gerenciamento de memória da Apple, ele não tem, né, ele não assume essa responsabilidade. Ele fala, eu não vou desalocar vocês da memória porque vocês estão se comunicando. Então eu imagino que vocês têm ainda coisas por fazer no aplicativo. Só que não é mentira. Foi um erro de programação que fez com que isso ficasse sempre na memória. Então, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é a gente transformar essa comunicação da view model para view controller, ou seja, essa comunicação de trás, né? Daqui é uma comunicação para frente, de A para B. Da view controller para view model. Agora, de B para A, ou seja, essa comunicação para trás, ela tem que ser uma comunicação fraca. Então, quando a gente vai falar em visual, né, em desenho, é sempre representado por uma linha tracejada. Por que uma referência fraca? Porque aí, no caso, quando essa tela for ser fechada pelo usuário, essa tela de Pix, você apertou lá em voltar, ou seja, você não quer mais essa tela, ele vai ver a view controller aponta para a view model, beleza. A view model aponta fracamente para a view controller. Então o ARC ele vai falar, não, tudo bem, vou matar a view controller, e aí tem um efeito em cascata. Aí a view controller mata a view model mata para quem ela apontar, e aí esses objetos são desalocados da memória. Que é a forma certa, né? Você usa os objetos, você não precisa mais, você desaloca da memória. Então, como que a gente faz esse relacionamento fraco? Essa é a grande questão. Alguém tem algum chute? Eu recomendo Delegate, né? Delegate Design Pattern, ou eu acho que POP também, né? Que é protocolo, também pode ser uma maneira de fazer isso aí. Sim. Só que aqui, o Delegate Design Pattern, ele é uma ótima forma de comunicação para trás, porém você ainda pode ter esse problema com ele. Em que caso, por exemplo? Eu não conheço. Porque se você cria uma variável delegate aqui, de algum tipo de protocolo,
essa variável ainda vai ter uma relação forte. Bota fé? Ela ainda é uma referência forte. É uma palavrinha que a gente precisa colocar no nosso código para resolver esse problema. Wiki. Boa. Exatamente. Então, quando... Olha para você ver. A minha view controller, ela tem uma referência forte para view model. E tem que ser forte mesmo, porque ela é a classe A, né? Ela começa tudo, ela dá início à nossa arquitetura. Então ela tem que ter uma referência forte para a classe à frente dela, que é a view model. Agora, para trás, tem que ser fraco. Ou seja, a view model ela pode ter uma referência forte para view controller? Não pode. Então a única coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui, ó, wiki. Então, isso acontece também, é um outro lugar bom para a gente usar o wiki aqui, ó. Chamada de API. Porque todos os objetos têm esse perigo. Então, por exemplo, a minha view model, ela acessa esse Firebase Provider. Então, ó, aí a minha view model, ele acessa diretamente, com referência forte, essa Firebase Provider. E esse Firebase Provider, ele comunica a partir de uma closure, né? Ele manda a partir de uma closure informação para trás, para a minha view model. Ou seja, também está relacionamento forte. Então vai ter o perigo. A minha view controller vai ser desalocada da memória, porque aqui o relacionamento está fraco, mas aqui ainda está forte. Então a gente sempre tem que estar atento com essas relações entre objetos. Então o certo é colocar aqui, ó, weak self. Quando trabalha com closure, você coloca depois das chaves da closure. Aí ele vai pedir para colocar aqui assim, ó, pá, nos 3 lugares. Porque aí não vai ter referência fraca, não vai ter referência forte da minha Firebase Provider para a minha view model. Então, quando a minha view model for desalocada, o Firebase Provider ele é estático, ele não vai ser deslocado, mas pelo menos a minha view model vai conseguir ser desalocada. Então, olha para você ver. Aí agora que self é opcional, weak self, eu tenho que colocar uma interrogação na frente de todos. Então, resumindo, sempre que um objeto vai fazer uma comunicação para trás, tem que se atentar se essa comunicação é fraca. Seja em uma arquitetura de projeto, né? Seja a view model comunicando com a view controller, ou seja a resposta de um serviço, como por exemplo é o caso aqui. Então vamos mudar aqui tudo aqui. Vou colocar um valor padrão aqui para ele parar de reclamar. Vocês já usaram chama New Colassin? Já? Conheço esse operador aí, conheço. Interrogação, é usado interrogação. muito em ternário, né? Sim. Exatamente. E ele agiliza a nossa vida, né? Uhum. Você usa muito para fazer animação em SwiftUI. Ó, da hora. Então vamos buildar o nosso projeto. Então olha para você ver. Buildamos. Vamos rodar.
Show de bola. Ou seja, a gente fez um MVVM. Fizemos um MVVM. Ou seja, nesse papo nosso que a gente conversou sobre mais coisas, a gente demorou aí cerca de 1h30, né? Então, pra você ver, com 1h30 a gente já conseguiu construir uma camada MVVM, que para muita gente é um bicho papão. E se fosse fazer direto, 20 minutos você transforma uma classe, obviamente depende do tamanho da view controller, mas uma view controller tranquila, menor, 20 minutos a gente transforma ela em um MVVM. E aí, qual que é a ideia agora? Pode falar, Marcos, você ia comentar alguma coisa? No caso aí também né, os bugs acontecem, né? E aí, no caso, pela natureza do bug, você já sabe se é uma coisa de layout, se é uma coisa de lógica, e você fica até mais fácil de você achar onde que tá esse erro, né? Sim, um dos grandes ganhos dessa questão de arquitetura de software, né? Quando a gente começa a dividir um código em vários objetos, é que a manutenção fica muito fácil. Porque se você tem uma classe de 500 linhas, primeiro, para você achar o local da manutenção é difícil. Em segundo lugar, que se você mexer nesse local da manutenção, você ainda tem um risco muito grande de estar quebrando uma outra parte. Quando você encapsula cada responsabilidade em cada objeto, então tudo que aquela variável, aquele valor, aquela função, tudo que ela tiver relacionado com ela, vai estar naquele objeto. Então você vai entender a responsabilidade desse valor, dessa função, inteiramente. Então você tem muito mais segurança de mexer em algo. Uhum. Beleza. E aí, ainda tem muita coisa pra gente fazer, né? A nossa ideia é chegar a transformar essa classe num VPC. Então, ainda tem aí mais alguns vídeos para fazer. Mas antes da gente transformar essa classe num VPC, gostaria de aplicar Clean Code, ou seja, aplicar Single Responsibility Principle, né? O princípio da responsabilidade única do Solid. Aplicar nas funções, aplicar boas práticas de nomenclatura nas funções e nas variáveis, aplicar encapsulamento nas variáveis, né? Por exemplo, aqui tem funções aqui também que não estão encapsuladas, né? Então, encapsulamento do orientação a objeto, né? Programação orientada a objeto, fala do encapsulamento, da importância. Além disso, vamos seguir a sua ideia, Marco, que eu gostei bastante, passar esse código aqui para um outro objeto. Uhum. Olha, aplicar um clean code aqui, quebrar essa classe. Uma classe, ela é interessante que ela nunca tenha mais que 10 linhas. Função, né? Uma função, foi mal. Mais que 10 linhas. Mais que 20, então, de jeito nenhum. Olha pra você ver, essa daqui tem 25. 82 a 107, dá pra quebrar. Essa aqui, ó, 77. 42, essa aqui tem 35. Além disso, a gente também vai aplicar o Delegate Design Pattern, né? Comunicação via Delegate. É uma boa ideia. A gente vai parar de usar herança. O Solid fala, né? Composition over inheritance. Ou seja, usar protocolos ao invés de herança. Não ter um objeto, né? Aqui uma outra classe. Que você tem funções aqui. Então também não é legal. E aí em cada vídeo que a gente for trocando essa ideia, a gente vai falando por quê, vai dando um exemplo. Vamos deixar essa home aí redondinha. Vamos deixar ela linda. Aí lá no final a gente compara como que tava no início e como ficou depois. Beleza. Fechou? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Zero dúvidas por enquanto. Satisfeito. Satisfeito. E aí, Lidiane? Tudo certo? Gostei, achei interessante.
Mas por enquanto não tem dúvidas, não. Você que está fazendo um curso de desenvolvimento iOS, você já tinha chegado a ouvir falar de MVVM? Só por cima, assim, já. Mas tinha algumas coisas aí que eu nunca tinha ouvido falar ainda, não. Esse, por exemplo, Lifecycle, essas coisas ainda não foi abordado, não. Não, tá legal. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, turma. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu. Obrigada.